Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos e amigas. Na formação alternativa sindical, nós vamos fazer mais um vídeo no sentido de mostrar a importância do movimento sindical no Brasil e no mundo. Já contamos vários episódios do desenvolvimento da luta da classe trabalhadora organizada em seus sindicatos. Como disse, repito uma vez mais, o sindicato é uma associação de trabalhadores. Tem como objetivo defender os seus direitos, que inclui entre esses direitos fundamentais melhores condições de vida e de trabalho. No início do movimento sindical no Brasil, a origem vocês já sabem porque eu expliquei no vídeo anterior, nós tínhamos uma classe trabalhadora muito forte no campo, porque a produção brasileira se baseava muito na agricultura. Haja vista que o Brasil era um país pobre e em desenvolvimento, não tinha grandes indústrias. E a classe trabalhadora era numerosa. Trabalhadores camponeses, agricultores. As terras todas eram dos fazendeiros. Isso começa com a escravidão, porque como o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, e essas 15 capitanias foram distribuídas com os europeus. Todos portugueses, eram nobres, homens ricos e com cultura, e amigos do rei de Portugal. Então, eles pegaram esse país grande como é e distribuíram em 15 pedaços, que eles denominaram de capitanias hereditárias, e aí eles colocaram os índios e os africanos para trabalharem de graça para os grandes fazendeiros. Com o fim da escravidão, aí começou um sistema de produção agrícola que se chamava, eles chamavam de meia, os meieiros. Ou seja, a terra era do patrão, ele tinha, por exemplo, 40 moradores, pessoas que moravam na terra desse patrão. E para trabalhar eles precisavam de uma autorização e a produção de cada agricultor, a metade ia para o patrão e o trabalhador ficava só com uma metade. Agora vamos fazer um cálculo matemático bem feito e com muita reflexão. Imagine um número, 40 moradores. Tinha fazendas que tinha mais, tinha fazenda que tinha menos. Mas vamos pegar um número, 40 trabalhadores. Se cada trabalhador produzisse 2.000 quilos de produtos agrícolas, nós teríamos 40 vezes 2, 80 mil quilos. Dividindo ao meio, ficava 40 mil quilos para o patrão e os outros 40 mil seria distribuído para cada trabalhador. Cada um ficava com 1.000 quilos da sua própria produção. O trabalhador número 1 ficava com 1.000 quilos.
Aí do 1 ao 40, cada um, como era 40 mil quilos, cada um ficava com 1.000 quilos. E o patrão sozinho, que pegava 1.000 de cada um, ficava com 40 mil quilos. Isso é o que nós chamamos na economia de acumulação de riquezas. Se uma pessoa ficar 50 anos com 40 moradores, a cada ano ele recebia ali daqueles trabalhadores 40 mil quilos. Aí eles tinham muita condição de colocar os filhos nas escolas, e o trabalhador não, tinha que colocar todas as crianças para trabalharem, até se casarem e aí já se torna um morador por conta própria, trabalhando para esse patrão. Aí veio a grande luta pela reforma agrária, que significaria democracia no campo. Por que é democracia? O termo. Porque como antes a terra era do patrão, e ele trabalhava inicialmente como escravo e depois como meieiro, ele não tinha liberdade, porque um escravo não tem liberdade e um meieiro também, coitado, não tem. Só trabalha e come do pouco que sobra para ele. O que é democracia? É a amplitude dos direitos, mais ou menos de forma equitativa, igualitária, para todos. Pois, muito bem. Em 1964, no dia 1º de abril, porque foi de madrugada, os bandidos dos militares brasileiros que deram o golpe, não estou falando dos militares decentes que ficaram contra o golpe, estou falando dos bandidos que arquitetaram, que receberam apoio dos Estados Unidos, que deram o golpe no dia 1º de abril de 1964, prenderam homens, mulheres, artistas, cantores, e torturaram e mataram e mandaram para o exílio. Vou abrir um parênteses aqui para falar de uma canção muito bonita. Caetano Veloso foi jogado fora do Brasil, porque ele fazia uma luta contra a infame ditadura militar. E o Roberto Carlos cantava uma música em homenagem a ele, mas tinha que ser tão discreta, para que os militares não compreendessem que aquela música era uma crítica à ditadura. Aí o Roberto Carlos cantou o seguinte: debaixo dos caracóis dos teus cabelos, uma história para contar, de uma terra tão distante. Mas um dia os teus pés pisarão as areias brancas do lugar. Mais ou menos assim a música. Vocês podem escutar essa música. Muita gente escutou essa música e até hoje os que escutavam não sabem por que foi feita a música e qual era o teor da crítica. Era esse. Caetano Veloso tinha os cabelos grandes, então por baixo dos caracóis dos teus cabelos, quer dizer, bem escondido, uma história para contar de uma terra tão distante. Era o Brasil, porque ele estava na França, para não morrer assassinado pelos militares brasileiros. Por que aconteceu a ditadura militar? Pelo motivo que eu agora vou dizer. O Brasil tinha uma organização sindical muito forte na época. Muito forte. No campo, né? Vocês já sabem por quê, porque eu acabei de dizer. Porque era onde estava concentrada a classe trabalhadora e era onde acontecia uma exploração brutal. E a luta já existia em defesa da reforma agrária. E o João Goulart fez um discurso dizendo que ia fazer a reforma agrária. E as reformas de base, ou seja,
investir mais dinheiro na educação, melhorar a educação, mas fazer a reforma agrária e ajudar aquela grande classe trabalhadora que, como eu já disse e repito agora, era formada de agricultores. Ele fez o discurso num dia, no outro dia os tanques amanheceram na rua. Ele foi deportado, ficou impedido de pisar os pés no Brasil. Muitos sindicalistas, muitos estudantes, muitos professores, muitos intelectuais, muitos jornalistas foram presos, torturados e mortos. Vou dar um exemplo aqui do Ceará. É um estado nordestino da Federação do Brasil. José Ferreira Lima era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Fortaleza. Foi preso. O exército foi buscar ele dentro do sindicato. Ficou 10 anos preso. E ele tinha mais ou menos umas 5 filhas entre homens, 5 filhos entre homens e mulheres, mais ou menos. Eu penso que era um pouco mais. E grande parte dessas crianças eram muito pequenininhas e a mãe ficou sozinha, sem o marido para trabalhar, sem poder trabalhar, porque mulher naquela época não trabalhava, e sem ter de onde tirar recurso para alimentar essas crianças. Então, entendam como foi acontecendo a história do movimento sindical no Brasil, uma verdadeira luta de classe. Por um lado, os patrões donos de terra e as Forças Armadas Brasileiras juntas para garantir a riqueza dos patrões, e por outro lado, os trabalhadores lutando por salário, por reforma agrária, por melhores condições de vida, e muitos desses trabalhadores foram presos e perderam a vida. Essa é a história do movimento sindical, tem que ser respeitada, honrada, e nós nunca podemos esquecer. Tudo que nós temos hoje, como férias, 13º salário, repouso remunerado, que é esse dia de domingo que nós recebemos por ele mesmo sem trabalhar, porque é o dia de folga, e vários outros direitos, redução de jornada de trabalho, foi conquistado. Esses direitos foram conquistados na luta e, inclusive, com a perda de vidas humanas. Nós temos que respeitar muito, muito, muito os heróis brasileiros que foram capazes de lutar sem ter medo, com muita honestidade e com muita honra, garantir o que nós temos hoje. Devemos seguir lutando, porque a luta é uma ponte entre a descrença, entre a covardia dos covardes, entre a corrupção dos ladrões que às vezes entram no sindicato para roubar, e a certeza de um mundo melhor.